Ei, irmãs, graça e paz, como é que vocês estão? Eu sou a Dayana, estou aqui com vocês nas segundas-feiras, juntamente aí com Sara, a gente intercala aí nas segundas-feiras. Irmãs, eu estou morando atualmente em Joaíma, sou psicóloga e estou como uma das administradoras aqui do grupo Dobra o Joelho e nós falamos sempre aqui sobre saúde mental, sobre a importância de cuidar de nós, de nos curarmos, de sarar as nossas feridas, para que a gente possa cuidar melhor da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos, cuidar melhor de nós mesmas, do quanto é importante, irmãs, a gente lutar, né, nessa batalha contra a nossa mente, porque nós sabemos, irmãs, que a nossa mente hoje ela é um campo muito usado pelo inimigo. Ele descobriu que ele pode, né, manipular e nos ganhar se ele conseguir ganhar a nossa mente. E por isso que nós precisamos sempre lutar e batalhar na área das nossas emoções, para que nós conseguimos entender a nossa identidade, entender quem é o nosso Deus, entender de quem a nós servimos e entender que a nossa mente, as nossas emoções, elas também precisam ser entregues ao Senhor. Irmãs, eu estou aqui no grupo Dobra o Joelho, eu acredito que há mais de 5 anos, desde o início ali depois da pandemia, que eu estou aqui com as irmãs, crescendo, amadurecendo e vivendo todas essas experiências com você. Irmãs, foi bem bacana quando eu entrei no grupo, porque eu já estava querendo fazer parte desse exército, eu já estava contagiada com tudo aquilo que já estava acontecendo aqui. Quem me colocou no grupo foi a irmã Páscoa e ela, juntamente com a irmã Maria, que me apresentou o grupo. A irmã Maria foi uma irmã da minha igreja lá em Monte Formoso, era minha colega de trabalho, uma grande amiga que me apoiou, que me ajudou muito, e ela não está mais entre a gente, mas ela é lembrada com muito carinho, sempre lembro dela com muito carinho. E elas, irmãs, falavam muito do grupo. Assim, as duas, né, ficavam falando e contando o que tinha acontecido no grupo, da palavra, tinha o Meet, né, as orações pelo Meet, em que elas ajoelhavam e oravam. Ela falava, nós estendemos as mãos pelos nossos armários, nós estendemos pelas nossas despensas, e o Senhor tem feito grandes coisas por nós temos aumentado a nossa intimidade com o Senhor, nós temos cuidado melhor da nossa casa, dos nossos lares. E eu falava, gente, como assim? Eu não faço parte desse grupo, eu quero viver isso que vocês estão vivendo, eu quero experimentar isso que vocês estão vivendo, porque era maravilhoso ver elas contando, ver elas dizendo. E aí a irmã Páscoa me colocou. E desde o início eu tenho participado com as irmãs, gravado orações, palavras. A gente fez muitas séries aí na educação dos filhos, questão de séries sobre os nossos temperamentos, sobre as linguagens do amor. Sempre estive aqui com as irmãs, mas irmãs, assim, eu falo que esse grupo foi um presente do Senhor, em que ele me apresentou mulheres maravilhosas para que eu pudesse trabalhar em mim as minhas limitações, as minhas dificuldades, para que eu tivesse a oportunidade de conseguir trabalhar as minhas limitações. E esse grupo, ele foi um grande caminho, por isso que eu falo sempre que aqui é uma rede de apoio, porque nós vamos crescendo umas com as outras, a gente vai se apoiando, nós estamos sempre ali no grupo, nas administradoras também trocando experiências, porque nós estamos todas aqui, irmãs, aprendendo, e a gente vai apoiando uma a outra, porque assim, irmãs, quando eu entrei aqui, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha dificuldade, sabe, de expor as minhas ideias, e eu tinha que palestrar, eu tinha que falar, e aquilo era muito difícil para mim. E aí eu entro para um grupo, né, irmãs, que tem que usar fala, que tem que falar, que tem que dizer, gravar áudio, e aquilo foi muito desafiador. Eu lembro que a primeira vez que me pediu oração e eu ficava assim morrendo de vergonha, coração ali a 1000 por hora, muito acelerado, com vergonha, com medo, porque eu tinha, irmãs, um complexo aí com a minha voz, eu tinha dificuldade de aceitar a minha voz, ela é um tom muito baixinho, e até hoje, toda vez que eu tenho algum evento, eu aviso antes se tem microfone, se eu preciso levar microfone, porque praticamente as pessoas não conseguem me ouvir pelo tom de voz ser muito baixo. E aí, irmãs, eu entrei e aí eu gravava vários áudios até que conseguia mandar um. E eu não conseguia ouvir meus áudios de volta, porque eu ficava com vergonha se eu tinha errado, se tinha dado certo, se não. Mas
eu me desafiei, porque eu sabia que o Senhor estava querendo fazer algo em mim e o que o Senhor estava querendo dizer sobre mim, eu estava ali disposta. Eu falei, eis-me aqui. Eu quero trazer uma palavra aqui, irmãs, que fala muito ao meu coração, que toda vez que eu leio, eu sou muito tocada e eu quero ler para as irmãs aqui, que está lá em Êxodo 4, a partir do versículo 10, que nos diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao seu encontro, e vendo-te, se alegrarás em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás à boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis falar. Amém, irmãs? Nós estamos vendo aqui, né, Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para tirar o povo, né, israelita ali do Egito. E ele, desde o início, lá atrás, irmãs, ele questiona o Senhor. Senhor, quando eu for falar com o faraó, quando eu for conversar com esse povo e eles me perguntarem quem eu sou, o que eu vou dizer? E aí o Senhor responde, né, para Moisés, diz que eu sou que sou. Isso me deixa tão encabulada, irmãs, quando eu ouvi isso, né? Eu falei, nossa, diz que sou o que eu sou, que o eu sou te enviou. Irmãs, aí já me deixa, assim, sabe, meu coração muito quebrantado, porque Moisés pergunta, quem eu sou? E aí o Senhor responde, eu sou o que eu sou. Ele responde quem ele é. E mais para frente ele começa ainda a duvidar da sua capacidade, duvidar do que se ele seria capaz de fazer aquilo. Eu fico imaginando, né, ele falando assim: "Mas Senhor, eu vou falar para o faraó, eu vou falar para aquela quantidade enorme de pessoas, eu vou liderar esse povo, eu tenho capacidade, eu nem sei falar direito, e o Senhor quer me colocar nessa missão". E aí o Senhor fala, eu sou com a tua boca. E aí ele ainda fica com medo, ele fala, eu vou providenciar. E aí ele providencia Arão para poder ajudar. Irmãs, quando ele fala isso, quando ele pergunta, né, sobre quem ele é, e o Senhor mostra que nós somos aquilo que o Senhor é. A nossa identidade é o eu sou, é o Senhor que determina a nossa identidade, quem nós somos. Irmãs, quando eu falo da minha dificuldade e eu vejo que o Senhor tem provido sobre a minha vida, é que no início eu tinha muito essa dificuldade. Eu cheguei na igreja, eu fui convidada para liderar os jovens, e eu falava assim, mas eu vou lidar com adolescente, com jovem, será que eu vou dar conta de falar? Será que eles vão conseguir me ouvir? E aí o Senhor foi apresentando Arãos na minha vida. Tem a irmã Távera, que está aqui no grupo, que me ajudou muito, que esteve nessa caminhada comigo, a irmã Samira, outras pessoas, a irmã Ju Inês também que me acompanhou nessa, e elas estavam, quando eu precisava falar mais alto ou chamar a atenção de alguém, elas estavam ali e elas faziam esse papel. Irmãs, o Senhor foi apresentando pessoas na minha vida para poder me auxiliar na minha jornada. Por isso que eu vejo que o grupo Dobra os Joelhos, ele fez um grande papel nessa minha jornada de vencer a minha timidez, de perder a vergonha da minha voz, de me aceitar como eu sou, de aceitar o meu jeito, a minha forma. Se o Senhor me criou dessa forma, irmãs, é porque Ele queria me usar desse jeito, dessa forma. Então não depende de mim, de quem eu sou, o meu status, o tom de voz, a altura da minha voz. Depende se Ele está comigo. Se Ele estar comigo, a gente vai atravessar o deserto. Se Ele estar comigo, eu vou liderar as pessoas que eu tenho que liderar. Eu vou acompanhar as pessoas que eu preciso acompanhar, eu vou ajudar as pessoas que vão chegar até mim. Irmãs, quando eu falo, né, dessa caminhada de que o Senhor vai apresentando pessoas na nossa vida e o quanto que é importante a gente se atentar às pessoas que Ele nos apresenta. O grupo aqui, nós temos várias pessoas, né, com dons e habilidades
dificuldades diferentes, com várias áreas da nossa vida, que nós possamos aproveitar para poder crescer, transformar, aprender. Quando eu falo da irmã Maria e da irmã Páscoa, é porque elas representam também algo assim muito importante na minha vida, na minha carreira. Quando eu iniciei, né, eu estava iniciando e a irmã Páscoa me deu esse apoio, a irmã Maria, que estava ali bem próxima e que me ajudou na minha sala, eu trabalhava na saúde, ela customizou a minha cadeira, que ela falava, não, vou arrumar essa cadeira para ela ficar bonitinha, que a gente não tinha como conseguir uma outra, e ela esteve ali me apoiando, me ajudando, me fortalecendo, e aí depois veio o grupo e veio outras mulheres. Aqui em Joaíma tem várias outras mulheres que me apoiam, que me acompanham, a irmã Cláudia que está aqui no grupo, a irmã Inês, a irmã Cida, várias outras irmãs que vai me acompanhando, e eu falo, Deus é maravilhoso. E quando nós estamos fracos, Ele nos apresenta pessoas para nos fortalecer. E é por isso, irmãs, que eu quero dizer para vocês hoje, não importa o deserto que vocês estão passando, não importa as dificuldades que vocês estão passando, os pensamentos, tudo que você tem passado. Se o Senhor é contigo, se Ele te chamou, se Ele te pediu, pode confiar, irmãs, que Ele fará. Se Ele estar com vocês, a gente experimenta, irmãs, o sobrenatural. Nós andamos sobre a água. Se o Senhor estiver no nosso barco, se a gente estiver com Ele, as tempestades irão se acalmar. Nós podemos atravessar os rios, as dificuldades, os nossos dias maus. Irmãs, o inimigo, ele tem investido pesado na nossa saúde emocional. Ele tem investido pesado nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso coração, porque quando a gente fala de coração, na Bíblia, nós estamos falando aí desse lugar de alma, né? Nesse lugar de emoções, porque se ele ganha, irmãs, nós vamos estar sendo dominadas por ele. Nós não conseguimos cuidar dos nossos filhos corretamente. Quando nós não estamos emocionalmente, nós não servimos na igreja corretamente. Nós não conseguimos cuidar do nosso lar, de tudo que nós fazemos, porque nós estamos com muito pensamento, ansiosas, desanimadas. E por isso, irmãs, a importância de olhar para essa área da nossa vida, de nós entendermos que não depende de nós. Quantas vezes nós nos adoecemos porque a gente não se aceita, porque a gente não se ama, porque a gente não se valoriza, porque a gente não consegue entender que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Quantas vezes nós adoecemos porque nós não alcançamos o status que nós queremos, o lugar que nós queremos, ou que nós queremos o controle sobre todas as coisas da nossa vida. Mas o Senhor, Ele está dizendo, eu sou. E é isso que importa. Então, quando alguém te pergunta quem você é, só responder, eu sou. Ele que me enviou. Porque a minha identidade ele está muito ligado ao Deus que eu sirvo. Irmãs, hoje eu consigo fazer palestras, eu consigo falar para muita gente, hoje falo com frequência. Estou como docente no curso de psicologia, meu novo desafio, e eu vejo o quanto que o Senhor tem me usado, o quanto que o Senhor tem me abençoado, o quanto o Senhor tem provido sobre a minha vida, vencer tudo isso. Embora, irmãs, eu ainda carrego às vezes a minha caixinha com o microfone, porque eu aprendi a lidar com as minhas limitações, eu aprendi e entendi quem eu sou, que eu tenho algumas dificuldades e que eu preciso trabalhar nessas dificuldades. Aviso com antecedência sobre microfone, em alguns lugares eu levo, e aí a gente vai aprendendo estratégias para poder lidar com as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas hoje eu falo com muita facilidade e eu fico muito feliz pelo que o Senhor já fez na minha vida, e esse grupo faz parte dessa experiência que eu tenho vivido, de tudo que eu tenho experimentado. E eu sou muito grata por cada uma das administradoras, por cada uma de vocês, que a gente cresce junto, ouvindo cada testemunho de vocês. Meu coração ficou tão quentinho de saber o quanto que o Senhor faz pela nossa vida, o quanto o Senhor fez na sua vida, o quanto que o Senhor está usando a gente aqui, esse exército de mulheres que estão aqui se enchendo da palavra, se enchendo de ensinamentos para poder colocar em prática dentro da família. Irmãs, quando a gente fala, né, eu ainda não sou casada, não tenho filhos, e quando a gente traz, eu falo que esse grupo foi me desconstruindo
muitas coisas que eu precisei reconstruir para aprender a ser uma mulher do Senhor, né? Para ser uma carta viva para onde eu estiver. Então não importa, não é que a gente tem filhos, que a gente é casado, que a gente tem esposo, embora esse é um tema frequentemente que nós trazemos aqui, mas ele nos prepara para ser uma mulher virtuosa, ele nos prepara para cada dia melhorar, para cada dia estar preparada. E eu creio que muitas coisas eu irei aprender ainda e muitas coisas irei compartilhar. É sempre um privilégio, irmãs, uma honra estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês. E essa é a palavra. Irmãs, olhar para esse tempo e olhar, sabe, por tudo que a gente viveu, tudo isso que a gente passou, fazer essa retrospectiva, enche o meu coração, principalmente quando eu falo da irmã Maria, porque eu trago ela com muito carinho na minha vida. Principalmente falar dela, sabe, enche meu coração assim de nostalgia, de saudade, mas de muita alegria também, irmãs, de muita gratidão por tudo que eu tenho vivido, por tudo que eu aprendi com ela, que eu aprendi com as irmãs, que eu aprendo a cada dia. É muito bom ter esse lugar aqui para chamar de família, para entender que nós estamos juntas, cada uma na sua habilidade, cada uma do seu jeito, e a gente faz isso, um grande exército aqui para a gente poder continuar lutando, porque nós sabemos, irmãs, que a nossa luta não é contra aqui, né, a nossa carne, mas contra potestades, e nós precisamos nos posicionar, que é isso que a gente sempre faz aqui para cada uma das irmãs. Precisamos posicionar. E posiciona, irmãs, com a mente fortalecida. Lembrando que não é aqui, ó, na força do braço, que vocês irão vencer as suas batalhas. É na força dos braços do Pai. É quando Ele está com a gente. Então, que vocês possam entender, o eu sou, estar conosco. E aí a gente precisa tomar posse dessa identidade, para que as nossas emoções e a nossa mente, ela não seja dominada e ela não nos domina. Irmãs, um abraço para vocês, que o Senhor continue cuidando de cada uma, fortalecendo cada uma. Deus abençoe, irmãs.